O Sérgio Franco Alves está falando aqui, é Corinthians, de Marília, São Paulo. Então, uma homenagem a ele, vou passar para o Corinthians, que está de olho no Pedro Raul, 27 anos, centroavante, quer por empréstimo, só que ele foi contratado do Vasco por 24, mais ou menos, né, 24 milhões de reais há menos de um ano pelo Toluca do México. Será que o Toluca vai querer emprestar um jogador que custou tudo isso, Hernan? É o que o São Paulo tentou, empréstimo com o Toluca, e o Toluca falou só vendo, né? Topo vender, topo fazer negócio. E aí o São Paulo correu, esfriou a negociação e agora o Corinthians está interessado. Hoje de manhã eu mandei algumas mensagens e a resposta sim foi muito clara. O Corinthians ainda está analisando o modelo de negócio. Então o Corinthians ainda está naquele momento em que analisa o que vai fazer, né? Aquela sondagem, aquela consulta, quer entender quanto custa, qual que é a possibilidade antes de apresentar uma oferta. Me garantiram que não apresentaram nenhuma oferta ainda. Então é o estudo, são os primeiros contatos e o Corinthians vai definir se vai para cima ou não. Existe a possibilidade de acontecer o negócio? Claro que existe. O Toluca já deixou bem claro que negocia o jogador. Ontem, inclusive, chegaram algumas informações lá do treino do Toluca de que o Pedro Raul não estava trabalhando lá, no campo, né? Não estava no campo com os demais jogadores. Então, assim, um indício de que o clube vai negociar. E o Corinthians estuda essa possibilidade. Seria uma alternativa, já que o presidente, o Augusto Melo já disse que vai contratar um centroavante para fazer ali uma composição com o Yuri Alberto. Aliás, o Yuri Alberto me contaram que está muito bem nos treinos. Pode ser um Yuri Alberto diferente nessa temporada com o Mano Menezes. E o Corinthians vai ao mercado, vai contratar um centroavante. O Pedro Raul é essa bola da vez que a gente está vendo agora. Mas, como eu falei, não tem oferta e o Corinthians está estudando um modelo de negócio para ver se vai para cima e tenta contratar. E antes dele já tinham falado, né, de Gabigol, do Borré, que daqui a pouco a gente vai falar também, que foi para o Inter, e do Aboubakar. Você acha que o Pedro Raul é o melhor nome agora dos que sobraram, né, digamos assim? O Corinthians aquela situação, né? O Corinthians está muito bem no mercado, não é uma crítica. O Corinthians está fazendo excelentes contratações. O último a chegar foi o zagueiro Félix Torres, que eu estava falando aqui agora para vocês. Só que eu acho que essa questão do centroavante ficou muito no... eu quero um grande nome, eu vou no mercado buscar... A gente chegou a falar aqui no de primeira. Plano A, Gabigol. Plano B, Firmino. É uma loucura isso, gente. Uma loucura pensar isso. Isso você deixa o teu torcedor iludido, e aí depois quando vem o Pedro Raul, os caras ficam bravos. Você sonha com o Gabigol, sonha com o Firmino, e aí vem o Pedro Raul. Então é uma estratégia errada da diretoria do Corinthians de falar publicamente, porque uma coisa é você noticiar, mérito do repórter que consegue a informação e traz a informação. Outra coisa é você falar em entrevista coletiva, falar publicamente, como o presidente Augusto Melo falou, não, fizemos uma oferta para o Gabigol, estamos negociando, a gente acha que vai dar certo. E aí o próprio Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, vai lá e emite uma nota desmentindo. Isso fica muito mal para a imagem do Corinthians, que, repito, está bem no mercado, mas nessa questão do centroavante está dando mole, está vacilando. E aí você traz um Pedro Raul, aí as comparações são inevitáveis. E é até ruim pro Pedro Raul, que não tem nada a ver com isso, e é um bom jogador. Mas aí você compara com o Gabigol, compara com o Firmino, com o Aboubakar e com outros, aí fica ruim. Então o Corinthians precisa melhorar nessa questão de comunicação. E dos reforços, para a gente recapitular, foram 5 jogadores de defesa: o Félix Torres e o Gustavo Henrique para a zaga, o Mateuzinho na lateral direita e o Diego Palacios e o Hugo na ala esquerda. Aí a prioridade agora para o ataque, né? Seria com até 10 reforços, conforme eles falaram em algumas entrevistas. 6 foram anunciados: Félix, Gustavo, Palácio, Hugo, Raniel e Garro. Um está encaminhado, que é o Mateuzinho, que a gente falou bastante aqui, e o outro é o Pedro Raul, que o Hernan acabou de falar que está na negociação. Quem mais será que vem, Hernan? O Corinthians tem que resolver a questão do meio-campista, né? Precisa de um jogador, porque assim, você tinha o Renato Augusto. O Renato Augusto acabou não ficando. O Renato Augusto era o cérebro do Corinthians quando estava bem em forma fisicamente e tendo condições. O Corinthians, na minha visão, precisa de um jogador que possa abastecer os jogadores de velocidade, os jogadores de lado que o Mano Menezes gosta de ter.
Esse jogador pode ser o Matias Rojas, só que o Matias Rojas a gente viu o noticiário, reclamou de que precisa receber, o Corinthians fez um acordo, vai pagar. O Corinthians chegou até falar internamente em determinado momento que estaria a fim de fazer negócio com o Matias Rojas, né? Então, assim, será que é esse jogador? Será que você tem que ter uma alternativa? Será que se vier uma proposta boa, de repente não vale a pena fazer um negócio com o Rojas? Fico muito nessa dúvida. Então, acho que o Corinthians deveria ir atrás também de um meio-campista que possa ser essa alternativa mais para o Mano. Mas nada mal, hein, Luísa? 6 jogadores já anunciados, mais 5 de defesa. Não, tá boa a janela, né? Acho que o Corinthians precisava também dar essa resposta, né? De melhorar o elenco, realmente. Rejuvenescer também um pouco, né? Os jogadores. Mas eu também tenho críticas com relação a essa postura sobre o centroavante. Assim, eu acho que jogou muito para a galera em algum momento e acabou que não vai conseguir dar essa resposta, né? À altura do que prometeu. Porque teve toda a situação do Gabigol, aí outros nomes mais badalados também são falados, e na verdade o Pedro Raul é um bom jogador. Tem que entender se vai ser o Pedro Raul do Goiás ou do Vasco, porque no Vasco ele não conseguiu repetir também, né, aquela excelente temporada que ele teve no Goiás, mas é uma boa contratação. Só que se você não tivesse falado antes sobre Gabigol, que pode ter vivido uma temporada ruim, mas é um nome que decidiu 2 Libertadores para o Flamengo, é um dos jogadores mais decisivos que a gente tem no futebol brasileiro atualmente. Enfim, Firmino também, que é um jogador que jogou na seleção. Então, assim, o torcedor fica meio desconfiado, né? Mas acho que é uma boa janela, né? Tem nomes interessantes. O Gustavo Henrique jogou aqui no Brasil até pouco tempo atrás, no Flamengo. O Mateuzinho também é um bom jogador. Acho que ele tem que se provar um pouco mais ainda, mas pode ser que consiga render nesse novo clube, né? Novos ares também. Mas achei uma boa janela. Acho que o Corinthians tenta fazer o que tinha prometido, né? De melhorar o time, dar uma equipe um pouco mais jovem, talvez, para o Mano trabalhar. Mas o centroavante acho que ficou devendo uma resposta um pouco melhor, né? E pode ser que nem role o Pedro Raul, né? Porque eu estava vendo os números dele aqui no Toluca. Nos 19 jogos, ele foi titular em 10, marcou 4 gols e deu 1 assistência, né? É pouco, né? É pouco. O Pedro Raul chegou lá e eu me lembro que a apresentação dele foi, né, assim, até diferente. Ele chegou vendo uma caixa, era tipo uma caixa de presente que abre e ele estava lá dentro, uma coisa assim bem marketing, assim, bem diferente. Chegou com a expectativa alta. E aí quando o clube decide abrir negociações, como abriu conversas com o São Paulo, como está na porta de abrir negociações com o Corinthians, você percebe que é um jogador que não está nos planos. Que se ele tivesse realmente sendo um jogador importante, tivesse fazendo a diferença, é aquela velha história. O clube pode até bater na porta e fazer uma oferta. Vai ouvir um não, muito obrigado. Então, acho que essa dúvida que a Luísa traz, ela é muito pertinente. Será que se o Pedro Raul chegar ao Corinthians, vai ser aquele jogador que a gente viu no Goiás fazendo gol e fazendo a diferença? Eu me lembro que quando teve a janela da contratação do Pedro Raul pelo Vasco, outros clubes estavam querendo. Ele era uma espécie de bola da vez no mercado brasileiro. Todo mundo queria contratar o Pedro Raul. E aí não teve desempenho no Vasco, teve a negociação, não está tendo desempenho no Toluca. É uma incógnita muito grande. É uma aposta. Eu vejo hoje, se ele chegar no Corinthians, ele é reserva do Yuri Alberto. Mesmo o Yuri Alberto criticado na última temporada. Tem muita gente criticando ele aqui no nosso chat. O Júlio Ribeiro da Silva falando que ele é ruim. Sobre qualquer cenário seria uma contratação equivocada. O que você acha? E tem muita gente, obviamente, falando da Leila Pereira depois da entrevista coletiva que ela deu ontem, como o Paulo Roberto falando que ela usou o feminismo para se promover e ficou com uma imagem de arrogante. Está amenizando porque ela não investe no futebol feminino igual o Corinthians. Vamos falar desse Palmeiras? Daqui a pouco a gente dá a nossa opinião, né, Luísa? Como mulheres, a gente pode cascar a Leila aqui com mais propriedade depois dessa entrevista coletiva que ela deu exclusiva para mulheres. Mas a gente vai colocar mais uma pessoa aqui no nosso bate-papo, a Carolina Alberti, que estava lá na entrevista coletiva da Leila. Bom dia, Carolina, muito obrigada por aceitar nosso convite. Está na redação do UOL aí, né? Dá para ver.
Queria que você contasse um pouquinho como é que foi participar de uma entrevista que é histórica, gente, porque nunca antes algum dirigente teve coragem de fazer essa provocação, né? É uma provocação para gerar um debate e, a meu ver, cumpriu a que veio, porque falou-se muito sobre isso, né, Carolina? É isso aí, bom dia, Domi, Luísa, Hernan. Exatamente, ontem estava na coletiva da Leila, sim, e acho que é o que você falou, a coletiva é histórica. Acho que a gente vai debater mais depois o que exatamente ela falou nessa coletiva, mas como mulher, falo que foi até emocionante poder estar rodeada de outras mulheres jornalistas, né? A gente sabe, estou aqui com a Domi e com a Luísa, os perrengues que a gente passa no decorrer da carreira, então ela fez o que ela quis, provocar. A Leila abre até a coletiva, né, falando para os homens não serem histéricos por só terem mulheres na coletiva, ela abre com uma frase dessa, e foi um bate-papo de quase 2 horas aí, ela permitiu que todas as jornalistas que quisessem perguntar, fizessem perguntas, né, até aumentou o tempo previsto, a assessoria do Palmeiras tentou acabar a coletiva com um pouquinho mais de 1 hora, ela permitiu que a gente ficasse nesse bate-papo. Então, acho que a palavra, assim, do gesto que ela faz é histórico, numa coletiva onde ela fala, né, da renovação com Abel Ferreira, ela fala também de patrocínios, da relação com a Crefisa, que ela vai abrir uma licitação ainda esse ano, e falou também do futebol feminino, mais ou menos, foi meio por cima, mas ela falou. Eu acho que a principal crítica para mim a essa entrevista coletiva dela foi essa falta de informação sobre o patrocínio para a camisa do futebol feminino, né, Luísa? Que a gente mostrou no começo do programa o vídeo do PVC falando que deve ser anunciado nos próximos dias, mas podia ter sido anunciado ontem, né, Luísa? Eu acho que podia ter aproveitado a oportunidade para dar um pouco mais de atenção ao futebol feminino, né? O Palmeiras vem disputando alguns títulos importantes e, enfim, ainda não conseguiu dar essa resposta à altura, né? Teve também as denúncias feitas, né, contra o diretor de futebol, que ela falou que confia nele e vai continuar bancando. O Palmeiras não deu ainda uma resposta também à altura desse caso, então acho que é histórico realmente esse momento. A gente já viu milhões de coletivas só com homens que não geraram tanto desconforto, né, nas pessoas. Eu não entendi por que isso gerou tanto problema, se o que mais tem, por que só com homens tudo bem, só com mulheres não tá tudo bem, né? Tem tanto clube que só tem homem, não entendi muito bem por que gerou tanto debate, né, o fato de só ter mulher. Mas só gera desconforto quando você não está incluído no assunto, né? Então, enfim, eu acho que ela foi bem nesse sentido, né? É uma presidente que, bem ou mal, ela está quebrando algumas barreiras, né? Alguns tabus aí dentro do futebol. Realmente a posição que ela tá, só ela tá, porque aqui na América do Sul não tem mais nenhuma presidente mulher, então ela está quebrando barreiras, mas tem algumas coisas que tem que discordar, né? Eu acho que falta mais atenção ao futebol feminino, ela poderia aproveitar essa plataforma que ela tem para, quem sabe, investir mais, dar mais atenção, colocar o futebol feminino realmente no alto, né, em evidência. Acho que falta um pouco de atenção nesse sentido mesmo, de elevar o futebol feminino, aproveitar que ela trouxe essa causa, né, para elevar o futebol feminino, mas, enfim, de fato foi uma coletiva histórica, mas a gente sempre vai ter algumas ressalvas, né, independente do dirigente, seja homem, seja mulher, a gente sempre está aqui para fazer as ressalvas, mas que fique claro que é uma coletiva histórica, que é um momento histórico realmente, e que não deveria causar tanto desconforto, né? É realmente difícil de entender por que as pessoas gera mais discussão, acho, o fato de ter só mulher do que a coletiva em si, tudo que ela tratou na coletiva. Exatamente, o Oziel, desculpa, Abreu, fala aqui, ó, a Leila é inteligente, isso não dá para negar, só se fala dessa entrevista. Eu acho ela muito inteligente também. E o Daniel Ed, para quem já está reclamando aqui, diz que quem reclama de lacração é corno. Gostei, é isso. Mas vai lá, Hernan, quer falar? Não, só dizer que eu não sou da turma dos histéricos, tá? Eu achei sensacional a ideia. A gente já sabia, André. Eu achei muito boa a ideia, sensacional.
Falei com uma amiga que estava lá na coletiva, junto com a Carolina Alberti, enfim, outros colegas, e foi, assim, engraçado esse momento, né, que a Carolina trouxe para a gente, que ficou uma coisa assim, a Leila mesmo virou para todo mundo e falou assim, não, ninguém vai ficar sem perguntar aqui não tem essa de tempo não, deixa rolar, né? Então, assim, foi muito legal, porque foram vários temas, as perguntas foram excelentes perguntas. Foi uma coletiva ali que tirou pelo menos umas 10 manchetes. E eu nem estou falando do anúncio do Abel, que ela abriu falando que iria dar uma notícia em primeira mão, mas ela foi furada pelo UOL, tá, dona Leila? Mas, assim, Pelo de primeira. No de primeira, exatamente. E foi assim... muita notícia que gerou a coletiva como um todo. Acho que, assim, teria que ter uma coletiva dessa por mês, porque não dá para ter toda semana, o dirigente não fala toda semana, mas uma coletiva dessa por mês, acho que ia abastecer bastante o noticiário ali em relação aos assuntos do Palmeiras.